lembrança, né? Para que os irmãos, quando venham à casa espírita, se preparem em casa. Porque o plano espiritual, ele sabe o pensamento de cada um e a vontade de cada um. E lá em casa, na residência de vocês, o plano espiritual já está atuando. E é tão importante essa preparação na vinda da casa espírita. Tanto os trabalhadores da casa, quanto os frequentadores da casa. Limpando, né, os nossos pensamentos, fazendo uma higiene mental no nosso dia, já nos preparando para a gente receber, né, as dádivas divinas, que o plano espiritual pode, né, atuar em vocês, trazendo os lenitivos a cada um que precisa. Que não adianta a gente chegar, vestir uma roupa limpa, se o nosso corpo está sujo. E o nosso corpo é o nosso pensamento, é as nossas atitudes e as nossas ações. Então que a gente possa fazer isso durante o nosso dia, quando a gente vai, né, tem a intenção de ir na casa espírita, tá? Ouvir a palestra, fazer uma reflexão daquilo que foi dito e depois tomar o passe. Voltar para a sua residência também, né, com os pensamentos sempre elevados, em agradecimento ao que vier em busca, para poderem, o plano espiritual poder atuar. Que quando a gente vem vindo, o plano espiritual sabe, e os nossos irmãozinhos também desencarnados, eles estão sabendo. Então eles nos acompanham, porque eles também precisam estar aqui, e nós, né, quem não é vidente, eu não sou vidente, enxerga, quem é vidente enxerga a casa cheia de irmãos desencarnados, e eles vêm em busca, eles vêm acompanhando a gente. Então quando a gente está com o pensamento elevado, o nosso coração cheio de amor, de fé, de esperança, a gente também transmite para eles. Tá certo, irmãos? Então hoje eu vou trazer para a nossa reflexão da noite: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Que nós temos aqui um vídeo. Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele juntava os apóstolos e o povo o que acompanhava, né, ele trazia as bem-aventuranças, ele trazia para aquele povo o consolo, trazia uma palavra, trazia as leis divinas, e através de parábolas, né, porque aquele povo ainda não tinha a inteligência, não estavam preparados ainda para receber todo aquele conhecimento. Mas Jesus fazia isso, já trazia diante daquele povo e dos seus apóstolos, ele trazia. E uma das primeiras bem-aventuranças que Jesus trouxe foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que se deve entender por pobre de espíritos? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 17, aonde explica, né, o que é ser pobre de espírito. Os incrédulos se divertiram muito com essa máxima, porque eles não entendiam o que Jesus quis dizer com isso. Jesus não quis dizer pobre de espírito aqueles desprovidos de inteligência. Jesus quis dizer pobre de espírito os humildes de coração, os que tinham amor em seu coração. Esse Jesus dizia que são os pobres de espírito. Pode passar.
bem-aventuranças, né, na montanha, Jesus, em algumas mensagens divinas, ele nos trouxe, né, para a raça, para todas as raças e todas as épocas, destinada a servir de roteiro. E é o roteiro que está no Evangelho. E logo na primeira ele afirmou isso. Pode passar aqui. Pobre de espírito, Jesus não entendia os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é desses e não dos orgulhosos. Pode passar aqui. Os homens cultos, tá, e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas à sua atenção. Os homens de ciência, né, eles não veem a criação do mundo, nossa criação, como algo divino. Eles conceituam a vida, a criação da vida, de acordo com a corrente filosófica, com os pensamentos e o comportamento cultural de cada um. Pode passar, então. Então, preocupados tão somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento ao Deus por acreditarem serem superiores. Essa tendência leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. O que esses homens da ciência, eles acreditam no que eles veem, no que é divino, no que eles podem interpretar como sendo de algo superior a eles, pelo orgulho deles de ser os conhecedores, né, das ciências, eles acham que eles estão sendo rebaixados. E não é porque eles não entendem. Pode passar. Se não admitem um mundo invisível, é o poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta e a ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se os faria descer de seu pedestal. E aí esses homens da ciência, né, devido aos seus pensamentos filosóficos, seu comportamento cultural, então eles trazem, né, os mecanicistas. Eles elucidam que a vida originou-se dos fenômenos físicos e químicos. Eles não acreditam numa divindade, num ser superior que possa ter criado tudo isso. Eles acreditam que é um fenômeno físico e químico. Os vitalistas acreditam no princípio vital, que a transforma a matéria inerte em animada ou pulsante. Então, conforme cada pensamento, cada comportamento, cada escola que essas pessoas de ciência, eles fazem essa interpretação da criação da vida. Os biólogos, os artistas, enfim, todos, cada um entendendo e definindo a criação da vida conforme a sua percepção e a sua formação cultural. Já os espiritualistas partem da realidade de um ser transcendental que criou e mantém tudo. Eis porque só tem sorriso de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Então esses homens da ciência, esses homens, eles, porque eles não conseguem apalpar as coisas divinas, eles entendem que tudo pode ser explicado através da ciência.
demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos os que as levam a sério. Então eles consideram erroneamente, de uma forma mal interpretada, o que Jesus disse: pobre de espíritos, que sejam bem-aventurados. Porque eles, como acreditam na ciência, não acreditam na coisa divina, eles deixam isso para os simples, porque eles não podem descer de seu pedestal, que eles julgam o conhecimento de tudo. Mas a química está dentro, sim, dessas coisas criadas. A vida, no entanto, é tudo isso. É química, é física. A química transforma a água em humus, transforma o caule em açúcar, transforma o perfume das flores, transforma, faz com que as plantas, as árvores, consigam atrair o gás carbônico e transformá-las em oxigênio para nós poder sobreviver. A química está aí. E a arte onde está? Como negar a Deus? Como negar uma divindade? Se é só olhar uma flor, um matiz numa flor, ali está a pincelada do artista divino. O molde de uma folha, as estrelas no céu, os planetas que não se chocam. Como não acreditar que duas células, aí está a biologia, que duas células podem se unir e gerar um outro ser tão complexo que o homem ainda não conseguiu criar nada semelhante. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Quando chegarem ao outro lado, no plano espiritual, eles verão que a vida espiritual existe, que o Ser Supremo existe, a quais eles ironizaram quando estiveram aqui. E nada levaram desse conhecimento, muitas vezes de doutorados, enfim. Se negaram a Deus, se negaram à divindade. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Isso Jesus quis dizer. Quem se elevará será rebaixado. Também está nesse capítulo. Naquela hora, naquele momento, no Sermão da Montanha, chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele que, pois que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. O que quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus se utilizava daqueles momentos para ensinar o seu povo, para mostrar ao seu povo a humildade, o amor, que ninguém é mais do que ninguém. Jesus não criou, Deus não criou a sua criação
um melhor do que os outros. Criou todos iguais. Pode passar. E dando condições de crescimento, de aperfeiçoamento e de progresso. Ele toma um menino como exemplo, e aqui vem, né, o que Jesus quis dizer, como exemplo da simplicidade de coração. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade, a criança não conhece o sentimento do ódio. Se diz, eu odeio você, é porque ouviu de adultos. Entende ela, a criança, que, assim falando, expressa a sua raiva. E nós, adultos, somos exemplo, e eles veem isso. Por isso a importância da criação dos filhos, por isso a importância de colocarmos essas crianças no bom caminho. A raiva do momento pode, pois, logo em seguida, abraçar e beijar a pessoa a quem disse tal palavra. A criança não guarda ódio, a criança não guarda rancor, aquilo é momentâneo. E se ele fez aquilo, é porque muitas vezes ele se espelhou. Pode passar. O Espiritismo nos ensina que todos recém-nascidos na Terra traz todo um cabedal de experiências e aprendizado de inúmeras encarnações já vividas. Quando nós encarnamos, nós trazemos essa bagagem. Tudo que nós fizemos, adquirimos de conhecimento numa existência, nós trazemos para a existência seguinte. A gente não perde conhecimento nenhum. Isso fica tudo guardado. Aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde são as virtudes. Se o conhecimento adquirido, ele foi praticado, ele foi utilizado para o bem do seu semelhante, esse vai trazer, e aí está a virtude. A virtude de ter o conhecimento e auxiliar os seus irmãos. Mas tantos homens de grande poder, de grande conhecimento, se utilizam desse conhecimento para o mal, para trazer prejuízo, para trazer dor ao seu semelhante. O Espiritismo veio confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E que, frequentemente, são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Quem foi pequeno na Terra? Este, cheio de virtudes, cheio de amor, de caridade para com o seu semelhante, mesmo não tendo o conhecimento das ciências, esse será o grande nos céus. Porque o que vale para Jesus e para Deus e o plano espiritual é isso, é o amor, a humildade, e nada mais levamos do que isso. Mistérios ocultos aos sábios também está aqui nesse capítulo, que Jesus, no Sermão da Montanha, ele reunia os seus apóstolos, e quem o seguia? Eram os humildes, os simples. E Jesus transmitia o seu conhecimento aos simples. Por que não aos sábios e prudentes? Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graça te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por
haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espíritos, ocultando aos sábios, aos conhecedores, os letrados e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. Precisamos entender por humildes os que se humilham diante de Deus, e não aqueles que se vangloriam dos seus conhecimentos, e não se consideram superiores aos outros, e os orgulhosos como os envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, entendia-se sábios os sabichões, e Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra, e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. A humildade é uma virtude bem esquecida, né, entre a humanidade. Os grandes exemplos que foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridoso para o vosso próximo? E aí fica essa pergunta. Sem humildade, será que podemos ser caridosos? Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostrando-lhe que todos são irmãos e que devem ajudar-se mutuamente e os encaminham ao bem. E aí, muitas vezes, né, esses orgulhosos, eles não têm esse sentimento, porque isso vai nivelar a todos os irmãos como iguais, que é o que Jesus pede. Eu posso ter o conhecimento, mas que esse conhecimento sirva para o bem no nosso próximo. Que esse conhecimento não me faça eu ser orgulhoso, e como o Maurício sempre diz, de narizinho em pé, né, Maurício? Isso não leva a nada. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o levou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se nós não fôssemos orgulhosos, se nós não tivéssemos orgulho no nosso íntimo, nós trataríamos o nosso irmão de igual para igual. Independente da situação que esse irmão esteja, qual a condição dele. Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as leis de Deus, que estes se esqueceram? Se Deus nos concede a graça de Jesus retornar, será que não o renegaríamos de novo, como outrora? Se não o acusarias de blasfemo por vir a abater o orgulho dos fariseus modernos? O Cristo nos deixou a sua doutrina, nos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonamos os seus exemplos e os seus preceitos. Com o passar do tempo, fomos esquecendo. Pelos gozos mundanos do mundo material, fomos se esquecendo os exemplos de Jesus, que ele viveu humilde na sua trajetória. Ele era conhecedor, ele era doutor de todas as artes, de todas as ciências. E assim mesmo ele andava descalço, junto com os seus. Subia um monte e ali ele falava com toda a humildade, mostrando a todo aquele povo, e hoje ainda nos trazendo isso, seus exemplos, com toda a humildade, com todo o seu amor, que morreu na cruz por nós, com toda a humildade. Queridos irmãos,
lembrar, tá, o que foi dito, o que é ser pobre de espírito. Para ilustrar esse estudo de total ausência da vaidade, desligamento das coisas transitórias da vida, vamos buscar no livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, uma passagem intitulada Olá, meu irmão. É a história de Cipriano Neto, homem de grande inteligência, homem de literatura, que se encontrava agora no mundo dos espíritos. Ele tinha desencarnado. E ele falava para uma pequena assembleia de desencarnados. Cipriano contava sua experiência de vida para ajudar a esclarecer aqueles irmãos que estavam ali reunidos. Ele então conta que na sua última encarnação, na sua última experiência na carne, passou por uma prova difícil e, ralado pelas dores, chegou à doutrina espírita. Saciado pela água viva de santas consolações, resolveu servir ao espiritismo através da palavra ou da pena. Seduzido pela beleza da doutrina, descobriu sobre a caridade. Porém, a sua decisão não se filiava senão à vaidade. Fazia as palestras como se o espiritismo necessitasse dele. Admitia no fundo que a sua presença honrava sobremaneira o auditório. Desse modo, lardeava suma importância às suas palestras novas. Certa ocasião, estando com seus amigos, eis que surge o Eupídio, velho conhecido seu. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelo despenteado, rosto suarento. Abeirou-se dele e estendeu-lhe a mão à destra, exclamando alegre: Olá, meu irmão! Fiquei muito satisfeito com sua palestra. Cipriano, deveras humilhado, respondeu à saudação efusiva de Eupídio secamente, maneando a cabeça levemente. Desapontado, Eupídio despediu-se e seguiu seu caminho. Cipriano achou um desaforo semelhante, homem do povo, chamá-lo de irmão, ali em plena avenida, diante de todos seus amigos da literatura. Estaria então obrigado a relacionar-se com toda essa espécie de gente? Revoltado, voltou à aspereza antiga e só cuidava da doutrina, confinando-se a reduzido circuito doméstico. Retornando à vida espiritual, em meio a um aglomerado de espírito, viu alguém que não era estranho às suas relações individuais. Era o Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual. Cipriano aproximou-se envergonhado. Quis dizer qualquer coisa que lhe revelasse a angústia, mas obedecendo a impulso que jamais soube explicar, apenas repetiu as antigas palavras dele: Olá, meu irmão. Eupídio, longe de retribuir o gesto grosseiro outrora recebido de Cipriano, abriu-lhe os braços, exclamando com sincera alegria: Olá, meu amigo, que satisfação! Nessa história nós já podemos, identificar quem é o pobre de espírito. Cipriano, todos nós somos. Difícil ser Eupídios. Que fique então para o recolhimento, para a reflexão de todos. Espero que vocês tenham,
vim trazer para vocês. E que a paz do Senhor esteja nos corações de todos. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado.